Boa noite. Boa noite. O governo publica portaria que estende o Auxílio Brasil. Acréscimo de R$ 200 será pago de agosto a dezembro. Polícia Federal apreende mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo em operação que mira desvios na Codevasf. Estatal é comandada pelo Centrão e foi turbinada com recursos do orçamento secreto. Diretor da Caixa encontrado morto na sede do banco em Brasília. Sérgio Ricardo Faustino Batista chefiava a área que recebe e acompanha denúncias feitas por funcionários. Policial penal que matou o tesoureiro do PT no Paraná vira réu por homicídio duplamente qualificado. Ministério Público contraria a polícia e fala em motivação fútil por preferência política. PDT lança Ciro Gomes oficialmente como candidato à presidência da República. Mas vice do ex-ministro segue indefinido. Capital Paulista começa a vacinar crianças de 3 anos contra a Covid-19. E Butantan vai importar insumos para produzir 10 milhões de doses da Coronavac em São Paulo. Você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta, que começa agora. A capital paulista começou a aplicar a vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos com comorbidades. Também poderão ser imunizadas crianças com deficiência ou indígenas dessa faixa etária. Cerca de 15 mil crianças devem ser contempladas na cidade. Entretanto, a adesão foi baixa nas duas UBSs que nossa equipe visitou hoje, uma na Barra Funda e outra na Bela Vista. Geralmente, ambas unidades apresentam bastante movimento, mas dessa vez não encontramos nenhuma criança da faixa etária sendo vacinada. Além de São Paulo, as capitais Fortaleza, São Luís, Belém, Boa Vista, Manaus, Salvador e o Distrito Federal também iniciaram a nova fase de imunização. Deverá ser utilizada a vacina Coronavac. O intervalo entre a primeira e a segunda dose é de 28 dias. Nos postos de saúde, os pais ou responsáveis devem apresentar documento de identificação e comprovante médico da condição de saúde da criança. Em São Paulo, também começaram hoje as inscrições na chamada Chepinha da Vacina, para o público de 3 e 4 anos sem comorbidades ou deficiência. Os responsáveis devem comparecer a uma UBS próxima de casa ou da escola da criança, com número de telefone e comprovante de endereço em mãos. O início da nova fase de imunização foi anunciado pelo prefeito Ricardo Nunes, do MDB, quase uma semana depois que a Anvisa aprovou o uso emergencial da Coronavac para vacinar crianças de 3 e 4 anos de idade. Segundo ele, a restrição para o grupo prioritário se deve à falta de doses para contemplar o público geral dessa faixa etária. O Ministério da Saúde disse que vai garantir todas as doses necessárias em no máximo 30 dias. Ainda de acordo com a pasta, o problema será resolvido pela compra de mais doses do Instituto Butantan ou pelo consórcio COVAX Facility, coordenado pela Organização Mundial da Saúde. Até o momento, os estados contabilizam 1.200.000 doses em estoque da Coronavac, número insuficiente para contemplar as 5.600.000 crianças no país. Segundo o pediatra e infectologista Renato Kifuri, todos os esforços são importantes para ampliar a vacinação, especialmente no público infantil. Embora com menos frequência as crianças tenham agravamento da doença, ainda assim ocorrem casos graves. Já são milhares de hospitalizações em menores de 5 anos. Só este ano, praticamente 300 óbitos de crianças menores de 5 anos por Covid. São 2 crianças que vêm a falecer por dia, menores de 5 anos, de Covid-19. E o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, determinou que o Butantan importe 10 milhões de doses da Coronavac para imunizar esse público. O Instituto irá solicitar 8.000 litros de insumo farmacêutico ativo, a Sinovac, para viabilizar a produção.
São Paulo toma essa decisão hoje de fazer essa importação mesmo antes da inclusão no PNI, para que a gente tenha vacina suficiente para vacinar as crianças de São Paulo e colocar à disposição do Ministério para vacinar as crianças do Brasil. A Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa de Santa Catarina deu parecer favorável à instalação de uma CPI sobre o aborto realizado em uma menina de 11 anos, vítima de estupro. O presidente da Assembleia, Moacir Sopelsa, do MDB, comunicou a decisão aos deputados estaduais durante sessão ordinária. 21 deputados assinaram o pedido de criação da CPI. O número mínimo é 14. O requerimento para a abertura da comissão é da deputada Ana Campagnolo, do PL. Foi determinado um prazo de 1 semana para que os parlamentares sejam consultados sobre como a CPI será instalada. Ainda não há data para início da investigação. No mês passado, o Hospital Universitário de Florianópolis se negou a realizar um aborto em uma menina de 11 anos que foi estuprada. O procedimento é considerado legal nos casos em que a gestação coloque em risco a vida da gestante e também em caso de estupro. A Justiça negou a autorização para o procedimento e encaminhou a menina para um abrigo. Porém, o Ministério Público Federal recomendou que o procedimento fosse feito, o que ocorreu no final do mês passado. Em Brasília, o diretor da Caixa foi encontrado morto na sede do banco. O corpo de Sérgio Ricardo Faustino Batista foi encontrado por seguranças que trabalhavam no local. Ele era diretor de Controles Internos e Integridade da empresa, a área que recebe denúncias sobre qualquer assunto, inclusive de assédio sexual, como as feitas contra o ex-presidente Pedro Guimarães. Sérgio Batista era funcionário de carreira da Caixa. Entrou no banco em 1989 e assumiu a diretoria de Controles Internos por processo seletivo em março deste ano. Antes disso, era um dos assessores do ex-presidente do banco, Pedro Guimarães. Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a morte foi registrada inicialmente como suicídio. Em nota, a Caixa manifestou pesar e afirmou que está contribuindo com as autoridades e prestando apoio aos familiares e amigos do funcionário. A entidade de empregados do banco cobrou rigor nas apurações. As acusações contra Pedro Guimarães são investigadas pelo Ministério Público do Trabalho, pelo TCU e pela Procuradoria da República no Distrito Federal. Ele deixou o cargo em 29 de junho. Guimarães nega as acusações. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para apurar suspeita de fraudes na Codevasf, órgão comandado pelo Centrão. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Superintendência do Maranhão da Codevasf, além de outros alvos. Os crimes sob investigação são fraudes em licitação, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Durante a operação foi preso temporariamente o empresário Eduardo José Barros Costa, apontado pelas investigações como sócio oculto da empreiteira Construservice, conhecido como Imperador. A empreiteira alvo da operação executa diversas obras da Codevasf em municípios do Maranhão. E sem nunca ter firmado contratos com o governo federal, antes de 2019, a Construservice participou de obras de pavimentação em 6 estados por um valor que pode chegar a cerca de 400 milhões de reais. No Maranhão, a investigação detectou a existência de falhas graves nas licitações dessas obras. Nas buscas, foram apreendidos itens de luxo como bolsas, relógios e mais de R$1 milhão em dinheiro vivo. No endereço de uma pessoa apontada como Laranja, que seria ligada ao grupo empresarial, foram encontrados maços de dinheiro e uma mala. A Codevasf, empresa pública vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social, foi um dos principais órgãos do governo abastecido com verbas do orçamento secreto. Parlamentares indicaram repasses aos estados usando as chamadas emendas de relator, que impedem a identificação do autor das emendas. A Construservice foi uma das empresas que mais receberam valores do chamado orçamento secreto. Foram 58 milhões de reais nos últimos 2 anos por meio das emendas parlamentares sem transparência. As defesas de Eduardo Costa e da Construservice ainda não se manifestaram. E a Polícia Federal no Amazonas cumpriu nesta quarta-feira 10 mandados de busca e apreensão e 10 medidas cautelares durante a Operação Uiara 3, que investiga o garimpo ilegal no município de Jutaí.
Entre os alvos estão o prefeito da cidade, Pedro Macário Barbosa, do PDT, secretários e assessores municipais. Todos são suspeitos de cobrar propina dos garimpeiros, que era paga em ouro ou dinheiro, pois assim o grupo acreditava que manteria a fiscalização afastada. Em novembro do ano passado, o prefeito chegou a ser preso com 257 gramas de ouro irregular. De acordo com a Polícia Federal, toda a atividade de extração de minério na região é ilegal. O prefeito Pedro Macário foi afastado do cargo. No Paraná, o policial penal que matou o tesoureiro do PT virou réu por homicídio duplamente qualificado. O Ministério Público contrariou a polícia e fala em motivação fútil por preferência política. O agente penal Jorge Guaranho foi denunciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. Foi descartado crime de ódio ou contra o Estado Democrático de Direito. Na decisão, o Ministério Público narra o contexto da discussão política do assassinato e viu como motivação fútil a preferência político-partidárias antagônicas. Nós entendemos que, em razão dessa divergência, desse antagonismo em razão de preferência político-partidária, o crime foi praticado por motivo fútil. Embora a gente reconheça, sem sombra de dúvida, isso salta aos olhos a motivação política dele, em razão dessa divergência no campo político-partidário, dessa desavença, desse antagonismo no campo político-partidário, isso é evidente, está mais do que claro e ficou demonstrado no curso da investigação. Nós não temos, de outro lado, a lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, que é o Estado como um ente político. A conduta do Jorge Guaranho viola, atinge outro bem jurídico fundamental tutelado, que é a vida, e não o Estado como um ente político. O entendimento do MP, portanto, é diferente daquele apontado pela polícia, que concluiu que o assassinato foi por motivo torpe e descartou motivação política. O promotor também explicou a divergência em relação ao indiciamento da polícia. O nosso entendimento é que o crime abjeto, repugnante da torpeza, ele tem que ter, de certa forma, essa conotação de alguma vantagem no campo econômico, tá? Já o motivo fútil é aquele motivo flagrantemente desproporcional. O promotor Luiz Marcelo Mafra chamou a atenção para o aumento da intolerância em torno de questões partidárias. Esperamos, torcemos ardentemente para que esse caso emblemático, Marcelo Arruda, sirva de freio de arrumação para essa escalada da violência que o nosso país tem vivenciado aí no espectro político-partidário. Nós precisamos parar com isso, né? E esperamos que este realmente seja o ponto terminal de tudo isso. Porque, enquanto Ministério Público, nós não toleraremos práticas dessa natureza. O crime ocorreu no dia 9 de julho, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Marcelo Arruda foi baleado na própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. Ao ser atingido por Guaranho, o petista, que também estava armado, revidou e atingiu o agente penal. Arruda chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Jorge Guaranho segue internado. Ele teve alta da UTI e está em um quarto, sob escolta policial. Segundo a unidade de saúde, o policial está estável, consciente e em reabilitação. Os promotores afirmaram que, tão logo ele tenha condições, será ouvido no processo. O presidente Jair Bolsonaro foi denunciado hoje à Procuradoria-Geral da República por atentar contra o Estado Democrático de Direito. A iniciativa é encabeçada pela Coalizão em Defesa do Sistema Eleitoral, que reúne 39 entidades, entre elas a CUT e a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Na segunda-feira, em evento oficial com representantes estrangeiros, Bolsonaro proferiu diversas acusações já desmentidas sobre as urnas e novamente atacou ministros do STF. Para a entidade, as condutas recentes do chefe do Executivo tiveram a intenção de incitar a prática de um crime contra outra pessoa ou coletivo de pessoas, além de incitar a subversão da ordem política e social.
Ontem, procuradores da República também acionaram a PGR contra Bolsonaro, declarando que o presidente faz campanha de desinformação e avilta a liberdade democrática. E as declarações do presidente Bolsonaro sobre o sistema eleitoral ainda seguem repercutindo. Hoje, o porta-voz do Departamento de Estado americano rebateu as denúncias do chefe do Executivo brasileiro e cobrou que as instituições sigam a Constituição. O repórter Luciano Penteado tem as informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Laerte. Luciana, boa noite a todos. Dessa vez, a declaração veio do representante do Departamento de Estado americano, Ned Price. Ele disse que os Estados Unidos confiam plenamente nas urnas eletrônicas brasileiras e que o sistema adotado aqui há vários anos é um exemplo para o mundo. Ele disse, inclusive, falou em nome do próprio presidente americano Joe Biden, dizendo que o mandatário democrata espera que as instituições brasileiras ajam de acordo com a Constituição daqui até a eleição, até o primeiro turno marcado para o dia 2 de outubro. Os Estados Unidos vêm acompanhando o processo eleitoral brasileiro faz muito tempo, desde o ano passado. Inclusive, quando o presidente Bolsonaro se encontrou com Joe Biden em Los Angeles em junho passado, os Estados Unidos se manifestaram dizendo que esperam que o presidente brasileiro, agora candidato à reeleição, respeite o resultado, seja ele qual for, e repudiando na declaração de hoje todas as falas ditas pelo presidente Bolsonaro naquela reunião com os embaixadores mundiais. Bom, o fato é que desde essa reunião, nem o presidente da Câmara, Arthur Lira, e nem o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifestaram, se pronunciaram oficialmente sobre isso. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Luciano. E visando combater as notícias falsas que se propagam antes mesmo da campanha eleitoral, o TSE lançou um programa para receber denúncias. Qualquer pessoa pode comunicar fraudes contra partidos ou candidatos e até mesmo ameaças ou discurso de violência. O canal online para enviar conteúdos suspeitos está disponível na página principal do tribunal, tse.jus.br. Batizado de Sistema de Alerta de Desinformação contra as Eleições, o usuário pode registrar um aviso sobre informação falsa que circula na rede, discurso violento ou de ódio, disparo em massa por meio de robôs, grave perturbação do ambiente democrático, comportamento inautêntico, como em casos de contas falsas nas redes, e até vazamento de dados ou incidente cibernético. Ao enviar a denúncia, o eleitor estará fazendo a sua parte contra a disseminação de fraudes que podem comprometer e influenciar as eleições. Para Yasmin Curzi, especialista em direito digital e discursos de ódio nas redes sociais, vivemos uma escalada de tentativa de ruptura do sistema democrático, baseado em conteúdos falsos, e onde o ambiente nas redes é altamente propício. A desinformação ela tem sido um problema muito grave, em todas as eleições, aí, pelo menos desde 2008. A gente tem visto grupos se organizando para... não só no Brasil, mas em diversos outros países, para intervir, manipular o debate público nas redes sociais, tendo em vista que as pessoas têm mais acesso, a comunicação está muito descentralizada, qualquer um pode ser produtor de conteúdo, e esses mercados também da desinformação, eles foram se estruturando, A gente tem um ecossistema mesmo de desinformação que se utiliza tanto de call centers, estruturas físicas, para fazer disparos em massa. Hoje em dia também a gente tem mais facilidade para conseguir alcançar dados, cartela de contatos. De acordo com os pesquisadores, as fake news não surgem de forma orgânica. As pessoas que produzem esse tipo de material se valem geralmente de preceitos morais ou religiosos não fundados na realidade política do país. Isso sem falar nas pessoas que fazem isso a serviço de candidatos ou partidos. Para identificar esses usuários, o TSE fechou parceria com as principais plataformas: WhatsApp, Facebook, Google, YouTube, Twitter e Instagram. A ideia é que, ao identificarem a denúncia, as equipes de checagem do TSE solicitem às empresas a remoção da postagem e, se configurar crime, acionem até o Ministério Público Eleitoral.
Mas a especialista no tema acredita que o foco de eventuais punições deve estar nas empresas, o que seria um impasse, já que as redes sociais no Brasil são autorreguladas, não havendo respaldo específico na legislação nacional. Eu acho que podem, com certeza, aprimorar muita coisa. O primeiro tópico que eu queria levantar nesse tipo de aprimoramento que as empresas deveriam ter são os relatórios de transparência. O Google e a Meta ainda não têm relatórios de transparência especificamente parametrizados, com a metodologia clara, sobre as atividades de remoção de conteúdos que violam as políticas de comunidade dessas plataformas. O que a gente tem hoje em dia é uma ação de bom samaritano mesmo das plataformas de fazerem isso de bom grado. O PDT abriu hoje o calendário eleitoral deste ano. O partido lançou oficialmente Ciro Gomes como candidato à presidência da República, mas o vice ainda segue indefinido. O nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni, acompanhou a convenção do partido na capital federal e tem os detalhes. Boa noite, Afonso. Boa noite, Luciana. Boa noite, Laerte. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Gazeta. Exatamente, você tocou num ponto importante. A indefinição agora está no nome de quem será vice de Ciro Gomes nesta chapa. A gente está acostumado sempre a falar pré-candidatos e hoje, então, o PDT deu essa largada. Ciro Gomes é candidato, foi, então, escolhido por aclamação pelo partido. A gente está aqui na sede do PDT, onde aconteceu esse evento que acabou agora há pouco. Não houve votos contrários e Ciro Gomes embarca para sua quarta candidatura à presidência da República. Bom, em relação à questão do vice, ele foi muito cobrado pela imprensa e aí tanto ele quanto o presidente do partido, Carlos Lupe, adiantaram que, se for pela vontade dos dirigentes, será uma mulher. E essa mulher pode vir, inclusive, de dois partidos que estão em fase de negociações aqui com o PDT. Seria tanto o PSD de Gilberto Kassab quanto o União Brasil. Mas Ciro Gomes destacou que é importante respeitar o tempo de cada um desses partidos para que venha depois acontecer uma definição desse vice. Também não é descartado, por exemplo, que aconteça uma solução caseira e que o próprio nome do PDT seja escolhido vice de Ciro Gomes. Bom, esse evento aqui contou com a participação de vários nomes do partido que vão se lançar a governos estaduais, à Câmara dos Deputados e ao Senado, e ele focou o discurso fazendo ataques ao ex-presidente Lula e ao presidente Jair Bolsonaro, são os dois mais bem colocados segundo as pesquisas, né? Ele criticou o ex-presidente Lula, disse que houve avanços, mas que foram voos de galinha e que ficou 14 anos aí sem ter feito medidas efetivas. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, criticou, por exemplo, o ataque dele ao TSE e às urnas eletrônicas, também o orçamento secreto e essa PEC agora dos benefícios. Bom, vamos acompanhar um trechinho do que disse Ciro Gomes mais cedo. Vamos acompanhar. Esse novo modelo que eu defendo será baseado não mais no favorecimento dos mais ricos e nem em conchável esquema de corrupção, mas sim na ampla mobilização popular e no diálogo transparente e honesto com todas as forças produtivas e políticas empenhadas em mudar o Brasil de verdade. O Projeto Nacional de Desenvolvimento vai promover reformas concretas e imediatas, que negociarei nos primeiros 6 meses de governo com o Congresso Nacional, com os senhores governadores e com os senhores prefeitos. Para facilitar a negociação séria, honesta e transparente, eu vou propor, a partir de mim mesmo, o fim da reeleição, abrindo mão desse direito, sem acrescentar um só dia ao meu mandato. Será o fim dessa praga que está matando a democracia brasileira. Pois é, além de falar que não vai ser candidato à reeleição, que vai pôr fim a esta possibilidade, Ciro Gomes também criticou a política de preços da Petrobras, falou que vai haver uma mudança na sua gestão, disse também que deve acabar com o teto de gastos, foi essa uma das propostas que ele colocou. E como fez também nas últimas eleições, disse que vai tirar o nome dos brasileiros do SPC e do Serasa. Bom, agora está dada essa largada das convenções partidárias, o primeiro partido foi o PDT, há essa indefinição importante em relação ao vice, mas até o início de agosto, essa palavra final terá que ser dada pelo partido e a gente vai acompanhar tudo aqui na TV Gazeta. Agora é com vocês nos estúdios. Obrigado, Afonso. A administradora judicial do grupo Itapemirim pediu a falência da empresa de transporte. Em petição, a empresa alegou que o plano de recuperação judicial não vem sendo cumprido.
diz ainda ter recebido oferta da companhia Susan Tour para arrendar a operação da Itapemirim, proposta que classifica como vantajosa à massa falida e aos credores. No entanto, a Associação de Credores Trabalhistas e ex-funcionários do Grupo Itapemirim são contra a proposta, sob a alegação de que ela violaria a decisão da última Assembleia de Credores, em que ficou definido que a empresa apresentaria um novo plano de recuperação judicial. Foi publicada hoje no Diário Oficial da União a portaria que regulamenta o valor adicional de R$ 200 para o Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício passa de R$ 400 para R$ 600 e o pagamento atualizado deve ocorrer entre agosto e dezembro deste ano. Segundo a portaria, o pagamento será feito dentro do calendário do programa, mas a publicação ressalta que o acréscimo de R$ 200 não será levado em conta para cálculo no caso de pagamento de parcelas retroativas. O novo valor está dentro da proposta de emenda à Constituição, que foi aprovada no dia 13 de julho e prevê gastos de R$ 41 bilhões em medidas de auxílio à população pobre e a algumas categorias profissionais. Ainda segundo a portaria, o Vale Gás custeará 100% do valor da média nacional do botijão de 13 quilos de gás, que é de R$ 113. Atualmente, ele representa 50% da quantia. As famílias beneficiárias receberão o adicional nos meses de agosto, outubro e dezembro. Mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia com valorização de 0,74%, cotado a R$ 5,46 na venda. O Ibovespa da Bolsa de Valores B3 encerrou o pregão estável aos 98.286 pontos. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O dólar foi muito influenciado hoje pelas expectativas em relação aos juros. Amanhã, o Banco Central Europeu deve promover uma elevação para conter a inflação, que atingiu o maior patamar em 40 anos, apesar de a região já conviver com os riscos de uma recessão, principalmente se houver mais problemas com o fornecimento de gás da Rússia. Na semana que vem, será a vez do Federal Reserve nos Estados Unidos decidir o novo ajuste das taxas de juros, que, em princípio, deve ser de 0,75, mas não se descarta a elevação de até um ponto, diante dos desafios para controlar a inflação, também no maior patamar em 4 décadas. Tudo isso mexe com o câmbio no âmbito global e influencia a movimentação de investidores pelo mundo, com risco de perda de investimentos para países que ofereçam maior risco. E aí temos a situação particular do Brasil. Apesar da recente melhora das contas públicas, da projeção de maior expansão do PIB, com inflação mais baixa neste ano, a expectativa é de um quadro mais desfavorável em 2023, com piora do lado fiscal, até pelas bondades concedidas agora e cortes de tributos, menor crescimento e inflação, mais uma vez, acima do teto da meta. Fora isso, tem todo o embate institucional e a polarização em torno das eleições, ampliando as incertezas. Nesse cenário, a Bolsa já perdeu muito do fôlego financeiro dado pelo capital externo e o prêmio de risco do país tem subido. A curva de juros segue pressionada, com taxas cobradas dos títulos públicos bem acima das projeções da taxa básica de juros, o que será um teste para o Banco Central, que vem indicando a intenção de parar de subir a Selic quando chegar nos 13,75, o que deve ocorrer na reunião do Copom em agosto. Laerte. E a Denise volta daqui a pouco na entrevista do dia. Hoje ela conversa com Sidney Ferreira Leite, especialista em relações internacionais e professor das faculdades Rio Branco, sobre as fragilidades da economia europeia, os desafios de Joe Biden nos Estados Unidos e as crises provocadas pela inflação elevada. Mudança em lei de Portugal encoraja brasileiros a buscarem pela cidadania. A principal mudança beneficia netos de portugueses. Mas devido ao volume dos pedidos, há maior demora no processo, principalmente para quem mora aqui no país. Desde 2017, as solicitações, em geral, mais que dobraram. A nova lei da cidadania foi aprovada em 2020, mas as modificações no texto só entraram em vigor recentemente. Entre as principais mudanças, a flexibilização dos requisitos para pedir a nacionalidade portuguesa. Netos de portugueses, por exemplo, estão dispensados de comprovar vínculo com o país, como é o caso do Matheus. Foi uma documentação relativamente simples, assim, né? Porque tanto meu avô é português, como meu pai é português também, né? Ele tirou pelo meu avô, e aí eu tirei pelo meu pai.
Então foi o assento, né, que é o registro lá de nascimento deles, foi alguns documentos meus também relacionados a nascimento, etc. Mas foram poucos documentos em si e foi até que relativamente fácil, assim. Eu pensei que era bem mais coisa. Antes era preciso provar idas regulares a Portugal, participação em comunidades de descendentes e aluguel de imóvel no país. Isso para aqueles netos que não realizavam o processo via atribuição de nacionalidade, se fosse o caso dos pais já terem tirado a cidadania anteriormente. No caso dos bisnetos, ainda é obrigatório que um dos avós ou pais faça o requerimento da cidadania, já que o direito se estende até a 3ª geração. Para obter a nacionalidade, brasileiros, por sua vez, só precisam mostrar o domínio da língua portuguesa. Além disso, pessoas casadas com portugueses podem obter a cidadania após 3 anos de união estável e sem a necessidade de filhos frutos do relacionamento. No decreto, Portugal também amplia o direito automático aos bebês nascidos no país, mesmo que os pais não estejam com residência regularizada. No entanto, ainda existem alguns obstáculos no processo para obter a cidadania portuguesa. Entre eles, o tempo de tramitação por causa do volume de pedidos e o envio da documentação. Para os brasileiros que desejam entrar com o pedido direto em Portugal, o processo é mais rápido. Quem está no Brasil deve dar entrada à solicitação no consulado português ou pode contratar uma consultoria especializada. O Dário é brasileiro, mas mora em Portugal e oferece esse tipo de serviço. Ele fala sobre os prazos para receber a cidadania portuguesa. Nós aqui, como eu falei, um de filho aqui é por volta de 6 meses. Um de neto, de 1 ano e meio a 2. Qual que é a diferença? De filho a gente faz localmente e de neto a gente tem que remeter para Lisboa centralizado. Então, de filho e quem é casado com um português ou português, o cônjuge que vai ter a cidadania, a gente tem que remeter para Lisboa. Então, o prazo é um pouco maior, porque tem muita fila e muito brasileiro pedindo, né? Quer dizer, essa possibilidade do neto abriu, assim, aumentou de forma exponencial a quantidade de candidatos à cidadania. Para se ter uma ideia, desde 2017, as solicitações de brasileiros que querem obter a cidadania portuguesa aumentaram de 3.000 para 8.000 por ano. O custo do processo pela cidadania luso para um filho ou filha de português fica em torno de R$ 3.300. Além disso, a alteração da lei prevê que os procedimentos realizados por meio do consulado passem a ser feitos em breve de forma eletrônica. E outra facilidade concedida para residentes em Portugal é a promulgação da lei que permite o uso da carteira de motorista brasileira no país. Antes, as autoridades portuguesas concediam prazo de 90 dias, a contar da data de autorização de residência, para que os estrangeiros fizessem a requisição do documento luso. Agora não será mais necessário fazer a troca da habilitação original para dirigir legalmente em Portugal e nem a necessidade de aprovação em prova prática de direção, no caso da documentação válida. E a seguir, com guerra na Ucrânia, o Brasil se destaca na exportação de trigo. E a previsão do tempo para o Brasil e todo o estado de São Paulo, a gente volta já já. Neste domingo, Dunga, o capitão do Tetra, fala da emoção de ter participado de 3 mundiais. E aí, quando saiu a convocação, é alegria, você vai jogar uma Copa do Mundo. São poucas pessoas que jogam a Copa do Mundo. Dos momentos decisivos da carreira. Não posso errar. Não posso errar porque eu estou jogando por uma seleção tetracampeã do mundo. E da emoção de disputar o maior campeonato de futebol do mundo. Pô, começa a tocar o hino e tu canta o hino. Tá cantando o hino, mas tua cabeça tá pensando lá na tua infância, né? Papo de Campeões. Neste domingo, 11 da noite. Eu quero fazer um apelo a você em nome das crianças que sofrem no Brasil. Elas precisam da sua ajuda. Ana foi arrancada da segurança da sua casa e forçada a fazer sexo com turistas. Ela tem apenas 11 anos e chora para que este pesadelo chegue ao fim, para que alguém a salve. Mariana foi forçada a trabalhar. É uma menina assustada de 6 anos que trabalha em condições imundas e perigosas. Ela precisa da sua infância de volta. Milhões de crianças brasileiras precisam da sua ajuda hoje. Não dá para ignorar o sofrimento delas. A Fundação Abrinq tem salvado vidas em todo o Brasil e precisa urgentemente do seu apoio. Por favor,
Acesse doeagora.org.br e doe R$30 por mês. Nós não podemos deixar que este abuso continue nem por mais um minuto. Precisamos acabar com o sofrimento delas. Por favor, faça o que puder hoje. Muito obrigada. Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se vai viajar pelo Brasil, indique onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. A violência contra as mulheres ocorre de muitas formas. Ele controla todo o meu dinheiro. A pensão tá atrasada. Ele quebrou meu celular. Eu disse não, mas ele não parou. Ele não deixa eu usar a pílula. Ninguém vai acreditar. Ele é da família. Ele reclama da minha roupa. Tudo que eu faço tá errado pra ele. Ele tá inventando pra todo mundo que eu traí ele. Não. Ele não deixa eu falar com mais ninguém. Se eu largar ele mata. Ele me xinga de tudo quanto é nome. Tapa, pontapé, soco. Ele bebe, desconta tudo. Não, ele me bateu no meio da rua. Ninguém me ajudou. Não se cale. Diga não à violência contra a mulher. Denuncie. Ligue 180. Uma campanha da TV Gazeta. Imagina saborear uma comida boa, bem temperada e de repente vem aquela azia, queimação ou gosto amargo na boca. Fique atenta, pode ser refluxo. Nesta quinta vamos descobrir as causas e os melhores tratamentos para essa doença digestiva. Vida corrida, sem tempo, agenda cheia, calma, respira. Vamos ver o que é fato ou fake na gestão do estresse. E na culinária vamos aprender a preparar um beijinho de abacaxi e um nutritivo brigadeiro de inhame. O Você Bonita é nesta quinta, 12:30. Agronegócio. Com a guerra na Ucrânia, o Brasil se destacou na exportação de trigo. O novo pacote atingiu a exportação de ouro e os ativos do maior banco da Rússia. A Comissão Europeia também lançou um plano para reduzir o consumo do gás de Moscou em 15%. Segundo a presidente do colegiado, Ursula von der Leyen, ao economizar nos próximos meses, a Europa conseguirá enfrentar o inverno sem depender de Moscou, que deve realizar cortes na exportação do combustível. Delegações russas e ucranianas. Bom, vamos agora à matéria que fala do agronegócio e o destaque da exportação do trigo brasileiro. Acompanhe agora. O conflito entre a Rússia e a Ucrânia foi deflagrado no dia 24 de fevereiro e, desde então, tem mudado o cenário internacional do trigo. Isso porque os países envolvidos são os dois dos maiores produtores do cereal no planeta. O preço do produto subiu de $7 para $11 por bushel e fez com que o Brasil ganhasse vez no mercado. Nesse sentido, o país, então importador do produto, já superou em um semestre o volume de embarques realizados nos anos anteriores. Em 2018, o Brasil exportava muito pouco o trigo, cerca de 220 mil toneladas. No ano passado, esse número subiu para 1.300.000 toneladas. Somente no primeiro semestre de 2022, já está no patamar de 2,5 milhões de toneladas de trigo enviadas para o exterior. Segundo analistas de mercado, com a guerra na Ucrânia, a oferta dessa região diminuiu e, com isso, o preço subiu. E ainda falando sobre o conflito no leste europeu, a Rússia declarou nesta quarta que os objetivos militares na Ucrânia se expandiram para além de Donbass, na faixa leste do país. O alerta veio logo após a Comissão Europeia anunciar novas sanções contra Moscou.
O novo pacote atingiu a exportação de ouro e os ativos do maior banco da Rússia. A Comissão Europeia também lançou um plano para reduzir o consumo do gás de Moscou em 15%. Segundo a presidente do colegiado, Ursula von der Leyen, ao economizar nos próximos meses, a Europa conseguirá enfrentar o inverno sem depender de Moscou, que deve realizar cortes na exportação do combustível. Delegações russas e ucranianas se encontrarão em Istambul para negociar o desbloqueio das exportações de grãos no Mar Negro. Porém, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, descartou durante a entrevista novas conversas para um acordo de paz, pois, segundo ele, a Ucrânia não está disposta a tratar de forma séria. Lavrov também afirmou que pediu à ONU que intervenha diretamente nas negociações com a Ucrânia para facilitar as exportações de grãos de Moscou. Durante a mesma entrevista, Sergei Lavrov afirmou que o exército russo não está mais apenas focado em tomar o controle de Lugansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, mas de outros territórios. Ele condicionou a tomada de mais áreas ao envio de mais armas do Ocidente para Kiev, o que aumentaria a ameaça contra Moscou. Em resposta, o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba pediu que o Ocidente acelere a entrega de armas, já que a Rússia confessou seu objetivo de conquistar e não de achar uma solução diplomática para o conflito. O pedido foi ratificado pela primeira-dama ucraniana durante discurso para o Congresso americano. Olena Zelenska afirmou: "Estou pedindo armas." De acordo com ela, as armas não são para guerrear, mas para proteger a casa de alguém que tem o direito de acordar vivo. No Reino Unido, Boris Johnson usou um famoso jargão de filme de Hollywood para se despedir do parlamento. Foi com "Hasta la vista, baby", frase do filme O Exterminador do Futuro 2, que Johnson encerrou sua última sessão de perguntas e respostas no parlamento britânico. Hasta la vista, baby. Thank you. Antes, Johnson afirmou que sua missão foi cumprida ao implementar o Brexit, ajudar o Reino Unido a atravessar uma pandemia e salvar a Ucrânia da barbárie. Ele também deu conselhos ao sucessor: ficar ao lado dos Estados Unidos, apoiar a Ucrânia e defender a liberdade e a democracia. O ex-secretário do Tesouro, Rishi Sunak, e a secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, Liz Truss, disputarão a vaga de primeiro-ministro e líder do Partido Conservador. A decisão caberá aos 180 mil filiados da legenda. O resultado deve ser conhecido em setembro. Bom, de volta às notícias do Brasil, né, Lu? E hoje nós tivemos mais um dia de tempo ensolarado e seco em boa parte do país. Né? A pergunta que não quer calar é: será que o frio vem? Finalmente, né? Então, hora da previsão do tempo aqui no JG. Vamos perguntar então para o Felipe Vidal, que está aqui. Boa noite, Felipe. E aí? Será que temos essa resposta? Boa noite, gente. Excelente noite para você também. Luciana, essa é a pergunta de milhões. Por enquanto, não há projeção de grandes mudanças nas próximas semanas. O quadro geral pelo Brasil é de temperaturas elevadas e o tempo seco típico dessa época do ano. Chuvas, mais uma vez, apenas nas bordas do país. Precipitação no norte, também na costa do Nordeste, que pode ser acompanhada de rajadas de vento e trovoadas. E uma frente fria que passa no oceano pode trazer instabilidades no Rio Grande do Sul. Tarde com pancadas e trovoadas também. Essa grande área em amarelo e laranja, tempo firme real. Atenção à umidade que varia de 20% a 30%. No Sudeste, algumas regiões estão há mais de 100 dias em estiagem. Até a primeira quinzena desse mês, a situação ficou assim. Onde está vermelho e roxo, nada de chuva de 70 a 150 dias. É o caso de Minas Gerais, Espírito Santo e parte do Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, variação pelo estado de regiões sem chuva de 30 a 70 dias.
Importante lembrar que, para ser considerado um dia chuvoso, deve cair mais de 10 milímetros durante 24 horas. Garoa e chuviscos não contam. A situação é agravada pela falta de precipitação desde março e nessas capitais, já adianto, nada deve mudar amanhã. Em BH, Rio de Janeiro e Vitória, nada de chuva, as máximas variando entre 27 e 28 graus. Já em Salvador, teremos chuva considerável sim, 17 milímetros aqui no Nordeste e em Cuiabá, na região central, máxima de 35 graus, uma das capitais mais quentes amanhã. Realmente, Cuiabá sempre muito quente, né? Bom, feito o panorama pelo Brasil e São Paulo, como é que fica, Felipe? Hora de falar da nossa região, Laerte. No litoral, o dia pode amanhecer com nevoeiro, mas aos poucos o céu vai abrindo. Seguimos com predomínio de sol e variação de nuvens. No interior, a umidade pode ficar abaixo dos 30%, sempre tem que ter atenção. E aqui na capital, o dia amanhece com 13 graus, mas vai esquentando, chegando aos 26. Sexta-feira tem solzão no céu, máxima de 27. No sábado, aumenta mais a temperatura, 28 graus, nada de chuva, cara de fim de semana de verão, né? Então, seguinte, além do tempo seco, tem que cuidar com a variação de temperatura ao longo do dia, viu? Esses foram, mais uma vez, os destaques da previsão do tempo. Amanhã eu volto. Boa noite, gente. Boa noite, Felipe, então. Obrigada e até amanhã. Boa noite, Felipe. E veja a seguir, na entrevista do dia, Denise Campos de Toledo conversa com Sidney Ferreira Leite, especialista em relações internacionais, sobre a economia global. É depois de um rápido intervalo. Até já. Desânimo, dor de cabeça, cansaço. A falta de reposição hormonal pode provocar tanto esses sintomas quanto a diminuição da libido. Nesta quinta, vamos tirar suas dúvidas e avaliar os possíveis tratamentos para esse quadro. Dica doméstica é com ele mesmo, nosso diarista. Vem conhecer os melhores truques de limpeza para deixar sua casa brilhando. E na culinária, o chefe Franciulli prepara mais uma receita irresistível: lasanha de abobrinha aos 4 queijos. O Mulheres é nesta quinta, 14h. Sabe aquela oportunidade que você sempre sonhou? Um festival com seminovos premium, é isso mesmo! E vai ser esse sábado aqui na Audi Sorana Lapa. É a oportunidade de você dar um up com condições incríveis. Descontos de até 20%, preços abaixo da tabela FIP, bônus de até R$5 mil em acessórios e parte da entrada parcelada em até 10 vezes no cartão. E os carros parecem todos zero. E se o seu negócio for zero, aqui você faz o melhor negócio em Audi no Brasil. Ei! Podcast Jornal da Gazeta, em aplicativos de celulares e nas plataformas digitais de áudio. Ouça nossos comentários de política e de economia, a entrevista do dia e especiais sobre os bastidores da notícia. Podcast Jornal da Gazeta, o bom jornalismo para você ouvir onde e quando quiser. Essa é Lúcia. Lúcia é do interior e recebeu uma proposta para trabalhar como babá na capital. Lúcia se encantou, teria até carteira de trabalho assinada. Mas essa história tem outro lado. Lúcia foi submetida a trabalho escravo e, sem salário, não podia voltar para sua cidade. Lúcia foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Apoio TV Gazeta. Imprevistos, acidentes, contratempos acontecem a todo momento. Por isso, é bom ficar atento. Valorize a sua segurança. Todo domingo, Borisberg e especialistas da área de seguros trazem dicas para os consumidores e as novidades do mercado para os profissionais do setor. Programa Seguro, todo domingo, 20h30 da noite.
Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Nós vamos falar sobre esse momento de várias incertezas que nós temos pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, América Latina, no Brasil. Eu converso com o Sidney Ferreira Leite, especialista em relações internacionais, professor das faculdades Rio Branco e também do American International College, ele é coordenador. Professor Sidney, boa noite. Boa noite, um grande prazer estar aqui no nosso Jornal da Gazeta, especialmente com você. Muito obrigada, professor. Vamos começar falando de Europa, né? Nós acompanhamos há pouco o noticiário referente à guerra. A Europa vive uma situação de risco de recessão, né? Problemas relacionados à energia, temor de que haja um corte maior do gás da Rússia, que poderia levar inclusive a Alemanha a uma recessão. Mas amanhã o Banco Central Europeu pode decidir uma elevação dos juros, mesmo nesse ambiente, porque eles estão enfrentando a maior inflação em 40 anos. A inflação da zona do euro chegou a 8,6%, Reino Unido anunciou 9,4%. Eu queria saber como é que o senhor vê esse contexto, né? Nós temos esses problemas sérios do lado econômico, contexto político, expansão da OTAN, a tentativa de união, né, de todo o bloco contra a Rússia e, pelo jeito, a Rússia resistindo muito mais que se previa, né? Denise, claramente a gente tem aí as consequências de um mundo que é globalizado e também interdependente. Esquecemos, às vezes, da questão da interdependência. E num cenário bem difícil, né? Nós temos insegurança no que se refere à economia, há, tecnicamente, todas as condições de a gente poder afirmar que passamos por uma crise energética global, que atinge especialmente o petróleo e o gás. Isso cria um ambiente político também bastante delicado, porque os líderes políticos da Europa, eles precisam agora focar nas demandas internas. Macron, o primeiro-ministro alemão, a gente está vendo a transição do poder no próprio Reino Unido. Então, politicamente, essa articulação para enfrentar esses problemas acaba ficando em segundo plano diante das demandas internas. Inflação, desemprego, crise energética, um verão extremamente rigoroso que pressiona ainda mais o gás, pressiona ainda mais os combustíveis de um modo geral e sinalizando também um inverno rigoroso. A situação da Europa é muito delicada. Talvez desde o pós-guerra não tenhamos um cenário macroeconômico e político tão difícil a ser enfrentado. Cobranças que tendem a crescer e a gente vê isso nos Estados Unidos. Também com a maior inflação em 40 anos, Biden perdendo popularidade, apesar dele ter conseguido se unir, né, em torno da OTAN, com a União Europeia para ir contra a Putin. Na verdade, ele ficou meio que refém de algumas ameaças de Putin, né? Então, eles vão fornecendo armamento para a Ucrânia, mas sem poder ultrapassar determinada linha, né? Não se sabe ao certo o que pode ocorrer, mas com essa elevação dos juros que pode levar os Estados Unidos também a uma recessão. Como é que o senhor avalia a posição de Biden? A posição de Biden é bastante difícil, né? Porque ele assume a presidência num contexto em que ele é eleito basicamente por conseguir galvanizar o apoio daqueles que queriam tirar o Trump, né, do poder nas eleições, mas ele assume já numa conjuntura econômica difícil. Desemprego, a inflação crescendo e, nesse cenário pós-pandemia, nós temos a guerra da Ucrânia. Então, saímos de um contexto difícil e entramos num outro contexto difícil em dois cenários em que praticamente nenhum dos estados, inclusive os protagonistas, se preparavam, estavam preparados para enfrentar essas duas crises simultâneas. E aí as consequências começamos a perceber agora com clareza. Agora, não dá para tirar a culpa desses atores políticos. Eles não levaram em consideração a realidade, o desafio que representava uma guerra historicamente nova entre a Rússia e a Ucrânia e enfrentaram de uma forma extremamente idealista. E, de alguma forma, quem está pagando mais por esse cenário são os próprios ucranianos, não é, que vivem num estado de guerra há meses. Daqui a pouquinho nós voltamos a falar da situação da guerra, mas eu queria falar ainda do impacto dessa questão de inflação, de crise econômica para outros países. A gente vê na América Latina manifestações
situações no Panamá, no Equador, no Peru, na Argentina, a questão dos combustíveis e alimentos. E a Argentina é uma grande produtora, mas enfrenta problemas seríssimos em relação à inflação. A previsão é que possa chegar a 90% no final deste ano. Já tivemos troca de ministro da Economia, o anterior conseguiu fazer uma renegociação importante da dívida em dólares, mas tem a questão de custo de vida, desemprego, não é? A pobreza aumentando muito. Como é que o senhor vê a situação da Argentina especificamente? Da Argentina, da América Latina de um modo geral, mas da Argentina em especial, é aquele ditado: nada é tão ruim que não possa ficar pior, né? O Guzmán, que era o antigo ministro, ele estava renegociando em bases reais, enfrentando os desafios colocados por uma moeda extremamente frágil, por uma economia que funciona num paralelo praticamente em dólar, por uma inflação crescente, podendo chegar a 90%, já se fala até em 100%, né? E com um cenário político muito frágil, em que a vice-presidente Cristina Kirchner é hoje provavelmente a maior adversária do presidente da República, conseguindo inclusive tirar esse ministro que mostrava-se mais responsável e colocando uma ministra que já demonstrou sinais de irresponsabilidade fiscal. Então a situação da Argentina é muito ruim e, se for nessa toada, tende a ficar pior. Isso é muito ruim para o Brasil. Lembrando que a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, integra, não é, o Mercosul, e junto com o Brasil são os dois grandes protagonistas do Mercosul. O cenário na Argentina é especialmente delicado. Agora, voltando à questão da guerra, o Brasil tem mantido uma posição de neutralidade, mas com alguma proximidade em relação à Rússia pela dependência do fornecimento de fertilizantes. Se falou, inclusive, da importação de diesel da Rússia, né? O presidente da Ucrânia, Zelensky, está cobrando uma posição agora do governo, falando que não dá para ter neutralidade numa situação como essa que está sendo imposta pela Rússia. E o Brasil já vinha sendo muito observado pelas questões relacionadas ao meio ambiente. Nós tivemos a morte recentemente do Dom e do Bruno, e temos todas as incertezas relacionadas às eleições. Como é que o senhor vê o Brasil nesse contexto? As situações, esses contextos que você descreveu se tornam talvez mais agudos num cenário eleitoral, né? Embora, comparando, por exemplo, com a Argentina, os dados macroeconômicos do Brasil, a nossa moeda, né, temos uma situação, nesse aspecto, muito mais tranquila do que da Argentina. Mas uma agenda pesada no que se refere a esses temas extremamente delicados da agenda internacional, como, por exemplo, a questão ambiental, né? Então, nesse momento, parece-me que o caminho a ser seguido pela nossa política externa é um pragmatismo em relação aos desafios que estão sendo colocados, principalmente em relação ao conflito europeu, e, notoriamente, se colocar como um ator capaz de auxiliar, não é, primeiro, num cessar-fogo. Não é? É muito preocupante a situação da Ucrânia na medida em que a guerra vai saindo da primeira página do jornal, vai ficando esquecida. Os líderes europeus privilegiam a sua agenda internacional, né? E a Ucrânia, sem dúvida, é quem mais sofre diante de todo esse contexto. Se a crise alimentar, energética é grave em países da Europa, imaginemos na Ucrânia um país em guerra, parcialmente, não é, destruído, parcialmente ocupado por uma potência termonuclear como é a Rússia. Foi exatamente isso que a primeira-dama de lá chamou a atenção hoje, para não acontecer como em outros países, que a população continua morrendo e ninguém mais presta atenção porque se acostuma com a situação. Né? Exatamente. Há uma banalização, né? Como diria a grande Hannah Arendt, a banalização do mal, isso se torna uma rotina e sai da manchete, não é? Vai para as últimas páginas dos jornais, mas as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam imigrando. Imaginem hoje, temos mais de 2 milhões de ucranianos que estão fora da Ucrânia, vivendo em países que num primeiro momento foram receptivos, mas com o tempo, num cenário de desemprego, né, preconceitos, tensões, fantasmas, né, do passado voltarão à tona. É muito delicada a situação da Ucrânia, em especial, e da Europa como um todo. Ouvimos aqui Sidney Ferreira Leite, que é especialista em relações internacionais, é das faculdades Rio Branco e também do American International College. Professor, muito obrigado, uma boa noite. Boa noite. Com vocês.
E o Jornal da Gazeta termina aqui. Para rever todo o nosso conteúdo, basta se inscrever em nosso canal no YouTube, youtube.com/Jornal da Gazeta. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma ótima noite para você e até lá. Boa noite.